E essa influência grega influenciou o mundo inteiro, não só na língua, como na cultura, na filosofia. E muitas ideias que hoje as pessoas têm, vêm da Grécia. Algumas são boas, outras não valem nada. Mas tudo isso é interessante, a cultura, e quem gosta, vale a pena pesquisar. Mas o importante é, quando eu falo não vale nada, eu me refiro à Bíblia. Não me refiro ao conhecimento geral. Ao conhecimento geral vale muito, mas com respeito à salvação, muitas vezes as suas filosofias são vãs filosofias. Passou a Grécia e aí vem o terrível. O terrível e espantoso representou o quarto império mundial, Roma. Roma não teve um líder, Roma teve vários líderes. Porém, o nome que mais se destacou é o nome do César. Era César. Um chamava só César, o outro César o Grande, o outro César o Menor, o outro Tibério César, o outro César Augusto. Era sempre César. Era a Roma dos Césares. E esse César, um desses César, era meio lelé, da cuca. Um deles fez uma coisa horrível. Ele quis abrir a sua mãe para saber de onde ele veio. Um deles. Era doido. E foi por isso que surgiu um negócio chamado cesariana. Alguém já fez cesariana? Ok. Estão na profecia. É só para você entender que esse negócio de fazer cesariana, que é uma operação, uma cirurgia por um parto, esse nome foi dado em homenagem a esse homem doido que fez isso com a mãe dele. É só uma curiosidade. Então, isso é Roma dos Césares, certo? A Roma dominou o mundo mais tempo do que todos os outros. Roma dominou de 168 antes de Cristo, ok, AC, até 476, exatamente, DC. Vejam que Roma dominou muito mais do que os outros. Isso significa que, quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, quem é que dominava? Era Roma. Quando nosso Senhor foi crucificado, quem é que dominava? Era Roma. Quando nosso Senhor morreu e ressuscitou, quem dominava? Era Roma. Ou seja, Roma dominou antes de Cristo, passou pelo período de Cristo, avançou até 476 da nossa era, depois de Cristo. Assim foi o período longo do domínio de Roma. O animal tinha 10 chifres e tinha também dentes de ferro e unhas de bronze. Falando do reino de Roma, os 10 chifres retratam o rompimento do poder de Roma pagã nas divisões da Europa ocidental. E aí, quando eu falei da Inglaterra, agora nós vamos entrar. Vejam só, os 10 chifres retratam o rompimento do poder de Roma pagã nas divisões da Europa ocidental. Observando isso com mais detalhes, aí está um mapa para ter uma ideia. Por que o animal tinha 10 chifres? Lembra que chifre significa poder, rei ou reino. Ou as três coisas, depende do contexto. Olhando aqui, eu vou olhar junto com vocês nesse mapa. Aqui está a figura do quarto animal com 10 chifres. Os 10 chifres representam os 10 países ou os 10 povos que um dia estiveram sob o domínio de Roma. Veja que Roma dominou muito. E são eles. Vamos começar aqui. Os germanos, que é a Alemanha, os burgundos, a Suíça, os ostrogodos, a Áustria, os lombardos, norte da Itália, os érulos, sul da Itália, os vândalos, sul da Espanha, os suevos, Portugal, os visigodos, norte da Espanha, os francos, a França, e os anglo-saxões, a Inglaterra. Esses países todos um dia estiveram sob o domínio de Roma. Depois, em 476, Roma perdeu o poder, dividiu o Império Romano, e aí cada um ficou separado. É exatamente assim que diz a Bíblia. Se a gente tivesse um tempo maior, nós iríamos entrar em riqueza de detalhes. E nós íamos perceber muito mais coisa, mas o importante é entender o principal. O principal. Aí está. Agora veja, a Bíblia diz que os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro e abaterá 3 reis. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Esses 3 que seriam abatidos, abaterá 3 reis. Os 3 que seriam derrotados, abatidos, são os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Ali está o texto e nós vamos ler agora. Daniel 7.
por favor, Daniel 7. Vamos dar uma olhadinha no versículo 8, de novo. A gente já leu, vamos ler de novo o verso 8. Daniel 7, verso 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, só um minutinho, quantos chifres são? 10. Estamos falando do quarto animal. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o que mesmo? Arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Até aí. Olhando para cá, vejam que a Bíblia diz que do meio dos 10 chifres, apareceria um outro chifre. Seria o chifre de número 11. Já tinham 10, aparece um outro, é o chifre 11º. E quando esse chifre 11º aparece, ele destrói 3 dos 10. Então, 10 menos 3, 7. Com aquele que subiu, 8. Só que esse chifre que subiu tinha olhos e tinha o quê? Boca. É uma linguagem totalmente figurativa, porque chifre não tem olhos e nem boca. E estamos falando de um animal terrível que também não existe. É o símbolo de um império. E tudo isso é simbólico. E nós estamos analisando o simbolismo de tudo isso. Aqui está. Aquele chifre que nós acabamos de ler, que tinha olhos e boca, está vendo ele aqui? Olhos e boca. Esse chifre sobe do meio dos 10, e esse chifre é chamado na Bíblia do que mesmo? Ponta pequena. Aqui está o X da questão. E aqui está a razão pela qual Daniel disse assim: eu quero saber a verdade sobre o quarto animal. Lembra? Eu fiz aqui uma pesquisa e vocês também falaram que o que mais impressiona é o quarto animal. Agora eu peço a atenção de todos. Eu sei que alguns estão bem cansados, porque o dia foi cansativo, mas eu prometo que terminarei exatamente no horário certo. Então eu peço a atenção de todos, só mais um pouquinho. Observem. O quarto animal representa Roma. Roma tem 2 fases. Tem a fase pagã e a fase cristã. Hoje é a fase cristã que está em funcionamento. Mas um dia foi a pagã. A fase pagã foi de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Esse é o período do paganismo de Roma, Império Romano pagão. Mas logo depois do fim desse domínio pagão, o fim foi em 476. Poucos anos depois, no ano 538, estamos falando agora da nossa era, do ano 538 até o ano de 1798, olha, é um período longo, de 538 a 1798, sabe quanto tempo dá de um para o outro? 1260 anos. Esse período ficou conhecido na história como Idade Média, ou período da Santa Inquisição, ou época das Cruzadas. E esse período de 538 a 1798 depois de Cristo, da nossa era, foi o período em que a Roma cristã dominou, ou seja, a Roma papal dominou. Roma tem 2 fases, repito, pagã e cristã. O período de Roma pagã foi um período terrível, mas o período de domínio da Roma papal também foi terrível, tão terrível quanto a pagã. E é bom dizer o que significa pagão, porque muitas pessoas confundem isso. Alguns acham que nasce um bebê, tem que batizar o bebezinho, porque se não batizar, ele vira o quê? Pagão. É o que as pessoas pensam. E o que significa pagão? Pagão não é uma criança que não foi batizada. Pagão é quem adora outros deuses. Se eu adorar o sol, eu sou pagão. Se você adorar a lua, você é pagão. Se nós adoramos uma estátua, somos pagãos. Se adoramos as estrelas, somos pagãos. Enfim, pagão é quem adora outros deuses. Pagão não é um bebê que não foi batizado. Só que esse negócio de paganismo e pagão para cá, pagão para lá, isso pegou tanto, especialmente no Brasil, não sei como é aqui, mas no Brasil, quando nasce um bebezinho, a mãe vai à loja e compra uma roupinha. Sabe qual é o nome da roupinha? Pagãozinho. É o nome da roupinha. Você lembra disso? Quem é brasileiro aqui lembra disso? É pagãozinho o nome da roupa. É um macacãozinho, uma roupinha que coloca. Recebeu esse nome. E isso é a influência dessa palavra. E é uma palavra usada de forma errada.
Porque pagão não é um bebê, não é uma criança. A criança não tem